Olá pessoal, me chamo Daphne Pérola, eu sou instrutora Promob e projetista de móveis planejados. Nesse vídeo eu vou te dar uma dica interessante como você tirar as medidas de uma planta utilizando apenas uma régua simples e uma calculadora. Fique ligado. Quando a gente recebe uma planta que só tem algumas medidas, por exemplo, medida de algumas paredes, eu não tenho a medida de janela, eu não tenho a medida da porta, eu não tenho algumas medidas aí que são importantes para confeccionar um projeto para orçamento, tá? Lógico que a gente vende o projeto, vai até o local, vai até a casa do cliente e vai tirar as medidas exatas, ponto elétrico, ponto hidráulico, medida da porta, medida da janela, pé direito. Mas para o orçamento inicial, a gente pode sim usar uma planta de um empreendimento. Eu vou mostrar para vocês como eu faço o cálculo utilizando apenas as medidas das paredes, de alguma parede já existente na planta, como é que eu consigo descobrir a medida da janela ou da porta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a proporção. Então você vai escolher uma das paredes que tem uma medida e vai dividir pelo número que você encontra na régua. Eu vou mostrar para vocês entenderem aqui no vídeo, tá? Então eu tenho aqui como calcular a proporção. Eu vou escolher uma das paredes na planta e vou dividir pela medida que eu encontro na régua. Eu vou dar um exemplo. A parede do projeto que eu vou orçar, que eu vou medir, tem 2.500 e eu vou dividir pelo número que eu encontrei na régua. Então essa parede tem 2,5, 2.500. Eu encosto a régua por dentro das paredes. Então tá aqui, ó, pro lado interno do ambiente, ok? Na régua é como se fosse milímetros também. Então 1 é 10, 2 é 20, 3 é 30, 4 é 40. Então deu 46, ok? Dá para visualizar na régua 46. Então, utilizando esse exemplo, eu vou fazer 2.500 dividido por 46. A proporção dessa planta, desse ambiente, é 54. Localizado em a proporção, eu vou fazer o cálculo das outras medidas, janela e porta. Bom, como eu calculo as outras medidas? Eu vou pegar a proporção, que no caso dessa planta deu 54, e vou fazer vezes a medida na régua. Eu vou multiplicar, então é a proporção vezes a medida que você encontra na régua da janela e da porta. Presta atenção agora. Encostando a régua na janela, eu vejo que tem 20, 25, 26, 27, ok? Então, a medida da janela na régua deu 27. Então, a medida da janela é a proporção 54 vezes 27, que é a medida que eu encontrei na régua. A janela tem mais ou menos 1,40. Você pode arredondar um pouquinho para cima, um pouco para baixo, porque isso são milímetros, centímetros, pequenas medidas, não vai fazer diferença no projeto. Eu posso arredondar, posso falar que essa janela tem 1,46, 1,40, 6 centímetros, não vai prejudicar o projeto final, ok? Agora a gente vai para a porta. Encostando a régua na porta, eu percebo que tem 14. 10, 1, 14, ok? Muito bem. Então, 14 é a medida que eu encontrei na porta. Então, a medida da porta é a proporção 54 vezes 14, que é a medida que eu encontrei na régua. A porta tem mais ou menos 75,5, 76 centímetros, ou seja, 756 milímetros, tá? Lembre, importante que na régua o 1 é 10, 2 é 20, 3 é 30, tá? Então fica mais fácil para calcular entendendo isso. Então lembrando que
Na régua, 1 é 10, 2 é 20, 3 é 30, ok? Assim por diante. Para vocês entenderem como essa proporção, como esse cálculo que a gente faz rapidinho funciona bem, eu vou medir um colchão de solteiro que tem no projeto, nessa planta, tá? Normalmente o colchão solteiro tem 88, né, de largura. Dá uma olhada na planta, qual é a medida que eu encontro nesse colchão de solteiro na régua. Então, a cama box solteiro nessa planta, a medida que eu encontrei na régua é 15, ok? Então, 54, que é a proporção, vezes 15, que é a medida que eu localizei na régua, a cama tem 81. Então, 81, 88, 6, 7 centímetros de diferença não fazem muita diferença no final, né? Porque o cliente às vezes compra o projeto na planta, mas a gente ainda vai confirmar essas medidas, tá? Então, dessa forma, você chega numa medida mais perto do real e assim não prejudica o orçamento inicial aí para fazer para o seu cliente. Então, essa é a forma que eu calculo todas as medidas numa planta utilizando apenas a régua simples e a calculadora. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo de dica, nessa dica importante para tirar as medidas. Inscrevam-se nesse canal para estar recebendo sempre vídeos aí com dicas importantes nesse ramo de planejados, decoração, tá? Na descrição do vídeo tem os meus contatos, o WhatsApp, site, o curso online, o site do curso online ou presencial, informações que vocês precisem aí comigo, tá? Fiquem ligados aí nesse canal. Obrigada, sucesso!